Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje vamos falar sobre o curso de História e para isso viemos até a Escola de Negócios, Educação e Comunicação, a INEC, e vamos conversar com o professor Francisco Brown Neto, que é professor do curso de História. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, o curso de História está completando aí 60 anos, 6 décadas de uma trajetória, né, dentro de uma área que impacta profundamente a sociedade, né, porque tem um papel fundamental ali. Pode comentar para a gente, contextualizar isso? Sem dúvida, né? Até é interessante, assim, para as pessoas saberem, o curso de História, a primeira turma, ela vai entrar em 1965, né, e eles concluem o curso daí no final de 68, e aí no começo de 69 vem a colação de grau e etc, né? Então nessa trajetória aí de 6 décadas, né, o curso de História ele formou professores e pesquisadores na área de História, né, com carreiras variadas, desde professores para a nossa educação básica, né, aqui da região, de Itajaí região, né, como também pesquisadores, né, com carreiras de nível nacional e internacional. Então nós temos hoje egressos, né, espalhados pelo Brasil. Então é um curso que tem um potencial, né, uma potência de formação e eu diria até mesmo de uma tradição hoje, né, na região. O curso de História é um curso, né, tradicional nesse sentido, porque ele tem uma trajetória e uma historicidade de um trabalho realizado assim de uma maneira bastante contundente e intensa na realidade, né? Então é uma história assim que nos alegra muito, né, de estar aqui, porque nós, né, somos parte da construção da própria universidade, né? Então a gente até brinca com os alunos, ó, o curso de História é um curso praticamente sócio fundador da Univale, a gente brinca, né? E professor, a história em si, né, essa formação dos profissionais que escolhem o curso de História como profissão, tem um impacto muito importante na sociedade também, né? Tem um impacto importante porque nós trabalhamos com a formação, né? Então somos um curso de Ciências Humanas, então a gente trabalha na realidade com o pensamento, né? Ou seja, com o conhecimento, né? O curso de História, em certa medida, é um curso que trabalha a história do conhecimento, né? E também, obviamente, o conhecimento histórico, né? Partindo do pressuposto da ideia de uma relação da vida humana dentro de um contexto de tempo, espaço, né? Uma temporalidade e um espaço, o curso de História é um curso, né? A História trabalha essa história da vida humana, da trajetória humana, né? Então ela tem um impacto muito grande, né? Porque aí nós trabalhamos com todos esses contextos, né? O contexto social, o contexto cultural, como essas pessoas viviam, como no passado certas questões que ocorreram na trajetória humana, como elas em certa medida podem ou não impactar, né, o nosso mundo hoje. Porque tanto é que se fala, né, que a gente precisa compreender o passado para a gente poder olhar para o futuro e transformar esse futuro de uma forma mais positiva também, né, mais assertiva. Porque até a gente faz assim, né, até a gente trabalha para os nossos alunos, até mesmo quando trabalhando na educação básica, a gente sempre coloca isso, né? A história, ela tem um compromisso inclusive com o presente. Então, a gente parte de uma problemática do presente, de uma pergunta do presente, e aí nós vamos ao passado para ver qual a experiência humana com esse tipo de situação, né? Seja lá um conflito, né? Seja um acontecimento, até mesmo assim, né? Por exemplo, o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, então qual é o impacto, o futebol hoje como ele está e como no passado isso aconteceu, né? E para chegar ao que nós temos hoje, por exemplo, né? Então é uma disciplina que trabalha muito com a lógica de uma problemática do presente e nós voltamos ao passado. Então a gente faz isso, né? Então aí o conhecimento, né? O pensamento nos é muito útil, né? Então a história também é uma área do conhecimento que trabalha muito com as outras disciplinas. Então assim, a gente até diz, né, a geografia é uma disciplina que a gente considera co-irmã, por exemplo, né? A filosofia, então a gente vai muito à filosofia, até porque
né, no mundo ocidental, as áreas do conhecimento com mais tempo, digamos assim, ou mais antigas, são a história e a filosofia, que nascem com a própria mitologia grega, né? É verdade. Professor, no curso de História aqui da Univale, como é que ele é organizado, né? São quantos semestres? Existe alguma habilidade que o candidato a vir fazer História precisaria? Que vocês percebem como sendo um diferencial para ele vir também? Sim. O nosso curso hoje é um curso de licenciatura, né? Então ele forma um docente de História, né? Habilitado para trabalhar no ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio. Né? Ele tem a duração de 4 anos, né? 8 semestres. E aí, vamos dizer assim, né? Qual é vamos dizer assim, a habilidade necessária, né? Para começar um curso de História? É a boa vontade de querer estudar, né? Então, assim, né, se já gosta de ler, já é um pressuposto bom para se tornar um historiador. Mas, principalmente também, o que o historiador precisa é ter curiosidade. Sempre tem aquela pergunta, né? Por que isso acontece assim hoje? Por que isso é assim? Aí nós vamos ao passado. São as perguntas, não as respostas, inclusive, né? A gente tem que saber as boas perguntas. Né, se você tem a curiosidade, né, isso já é um pressuposto importante para começar a pensar como historiador, que é buscar aí no passado, por que isso está assim, mas quando começou isso? Né? Vou dar um exemplo rápido assim, né? Michel Foucault tem um livro chamado História da Loucura, daí ele coloca assim, olha, o louco nem sempre foi louco como nós conhecemos hoje. Quando é que o louco passa a ser medicado, colocado no hospício ou coisa que valha? No século XVIII e XIX. Antes disso ele não era isso, não. Ele era o bobo lá na Idade Média, na Antiguidade, lá na Grécia, Roma, ele era o lunático, mas ele não precisava ser medicalizado. Então Foucault chama atenção para isso. Né? Então nós fazemos o quê? A gente faz na história uma genealogia, né? Bom, quando é que isso apareceu pela primeira vez? Apareceu aqui. Né? Então a história faz esse diálogo com o passado, sai de uma problemática do presente e vai até o passado. Né? Então tem esse contexto que é interessante e importante. Então essa curiosidade, quando isso aconteceu pela primeira vez? Então a gente vai no passado para ver em que momento. Aí a gente localiza isso, qual foi a experiência lá, para a gente tentar entender a experiência que nós estamos vivendo hoje. E na prática, no curso, né? Como é que se faz para aliar todas essas questões da teoria com a prática, com as experiências? Como que vocês fazem isso? Aí os nossos alunos, eles têm. Nós temos, por exemplo, né, parceria com o Museu Histórico de Itajaí, inclusive temos estagiários lá, o Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí também, que é o Arquivo Público, e o Museu Étnico Arqueológico. Então, esses espaços também são um espaço, além de estágio para esses alunos, também é um espaço de aprendizagem, porque lá eles estão vivenciando a prática, né, em lidar com a documentação histórica, com fotografias, com jornais, com cartas, enfim, né, todo o acervo que o nosso arquivo tem. E também, né, na prática da sala de aula, né, além dessas questões que nós trabalhamos com eles, né, de como lidar com uma fonte documental, quais são as fontes, né, o jornalismo é nosso parceiro nesse sentido, porque nós trabalhamos também na história com fontes orais, com as fontes jornalísticas. Então aí a gente trabalha essa dimensão prática também do trabalho do historiador e a dimensão prática também da sala de aula, né? Como que eu ensino esse conteúdo? Como é que a gente faz para... O aluno está tendo aula, por exemplo, de história antiga, como eu faço para ensinar Grécia, Roma Antiga, Egito Antigo? Então a gente tem essa prática também. Além do que eles têm também as disciplinas de laboratório de ensino-aprendizagem, né? Então eles passam por tem que se manter sempre atualizado também para as questões, né, da tecnologia que estão presentes também, que os estudantes da sala de aula também querem, né, da educação básica precisam também. E aí o uso da tecnologia, como é que a gente pode fazer esse uso na sala de aula, né? Essa mediação, né, que é muito comum nas escolas, que é a mediação entre a tecnologia, mas também dessa diferenciação entre o que é informação e o que é conhecimento. E como que a gente pode fazer? Isso a gente trabalha no curso também. De pegar a informação e essa informação transformá-la em fonte e algo que possa ser investigado pela história, né? Professor, para a gente encaminhar já para o nosso encerramento, a atuação, né, de quem escolhe o curso de História, onde que esses alunos, esses egressos vão poder atuar? É interessante porque hoje a atuação ela é bem ampla.
né? Por quê? Porque ele pode atuar, né, na educação básica, né, no ensino médio, no ensino fundamental dos anos finais, o sexto a nono ano, ou ensino médio. Mas esse é um ponto de partida, né? Depois, adentrar os programas de pós-graduação para tentar uma carreira no ensino universitário. Mas também museus, arquivos, então tem museus que fazem concurso, então ele pode fazer concurso para um museu, pode atuar no museu. Hoje, né, a consultoria na área de história também é um caminho, inclusive para a produção audiovisual, né? Hoje já tem um mercado já interessante para o historiador nesse sentido, desde montagem de figurino, a pesquisa para roteiros. Então tem uma atuação hoje que ela se ampliou, né? E as tecnologias vêm auxiliando muito nesse sentido também. Então aquela visão do historiador que está lá na sala de aula somente, não é só isso, ele pode fazer isso e tem essas outras possibilidades, muito mais. Tá certo, então. A gente agradece a participação do professor Francisco Brown Neto, falando aqui sobre 60 anos, nessa trajetória toda aí do curso de História e dando várias outras informações sobre o curso. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até a próxima semana.